Professor, o que é poder constituinte, cara? Que é este tópico aqui, que agora juntos iremos trabalhar. Constituinte. Constituinte. Pronto. Peraí que minha caneta desengripar ela. Constituinte. Aí ficou bonito, né? Tem que ficar bonito para dar sorte. Esse tópico, cara, poder constituinte, é basicamente o tópico que vai trabalhar, é o poder que trabalha, tá? É o poder que a gente vai falar agora de criar e modificar, alterar a Constituição. Poder de criar e modificar a Constituição. Cara, é um tópico legal, você vai ver, ele é bem interessante. Ele é bem interessante. Vão surgir algumas dúvidas na sua cabeça que talvez você nunca tenha tido elas antes. É um tópico legal, assim, é um tópico gostosinho de trabalhar. Porque a gente tem que entender como funciona a criação de uma nova Constituição. Ela tem que olhar para a anterior, não tem? E alterar essa Constituição? E a Constituição dos Estados, tal? Então, são pontos bem legais, bem gostosos, assim, de entender. E, basicamente, é isso que a gente vai entender. Como é feita a criação de uma nova Constituição, quando a gente está criando essa nova Constituição, e como funciona a modificação de uma Constituição que já existe. Show de la pelota? Beleza. Gosta de resuminho? Ah, gosta, hein, professor? Oxe, se gosta do resuminho. Então tá, eu vou fazer um resuminho, que é o resuminho que vai orientar a gente vai ampliando ele, tá? Um resuminho. Quando a gente fala de poder constituinte, eu gosto aqui de dividir de três formas. Ó. Quando a gente fala do poder constituinte. Primeiro, nós temos o poder constituinte originário. Vamos trabalhar bem ele. Mas olha o nome ajuda. Originário. Qual palavra que te lembra aqui? Origem. Origem. Então, quando a gente fala do poder constituinte originário, é a origem. Aqui a gente está falando da criação de uma nova Constituição. Tá vendo como o nome ajuda? Originário, é a origem, é uma nova Constituição. Estamos criando uma nova Constituição. Tá. Falamos aqui do originário. Aí a gente tem também o poder constituinte derivado. Eu vou explicar um por um, vamos aprofundar um por um, vamos entender um panorama geral, fazer um guia aqui. Quando a gente fala do poder constituinte derivado, o que a gente está vendo? É algo que acontece depois da Constituição. Veio o poder constituinte originário, criou uma nova Constituição, legal. Aí o poder constituinte derivado é tudo coisa que envolve o pós-criação da Constituição, beleza? Então a gente tem uma ordem constitucional rodando. A gente faz uma Constituição nova, vamos entender isso. Foi feita? Aí depois o poder constituinte derivado é o quê? É o que deriva. É o que deriva dessa Constituição que foi criada. Aí a gente divide ele da seguinte forma. Poder constituinte derivado decorrente. Decorrente, sabe o que é isso aqui? O poder constituinte derivado decorrente. Aqui a gente está falando das constituições estaduais. A gente está falando da Constituição estadual. Os estados podem criar as suas constituições? Podem, a gente sabe que eles têm constituições. A gente vai ver como funciona isso. É o nome que a gente dá para isso. Poder constituinte derivado decorrente. Não pode confundir ele. Tem muita pegadinha, sabe que banca gosta de pegadinha. Tentando confundir aí com o poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado, olha só, reformador. Reformador. A gente está reformando. Ah, eu vou reformar o meu quarto. Você vai construir o quarto? Não. Você vai criar um quarto novo? Não. Você vai pegar o quarto que existe e vai reformar, vai ajustar, vai alterar. Ah, legal, Thales. Então isso que é o poder derivado, ou seja, tem a Constituição, isso deriva da Constituição, e a gente vai reformar
a Constituição, vamos arrumar, alterar coisas ali dentro dela. Quando a gente fala do reformador, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem um que é o chamado revisor, que é o poder revisor. Esse revisor aqui, ele já era, tá? A gente já fez e não vai fazer de novo. A gente vai entender dele. Ele foi feito, ele já era, já não é mais usado. Então esse aqui ele não cai tanto. É mais importante saber o que é ele. Mas o que eles gostam realmente é desse aqui, ó. É dentro do poder constituinte reformador, é quando a gente está usando, fazendo a reforma da Constituição. Então, cara, quando a gente fala aqui do revisor, alguns colocam ele aqui como uma espécie do reformador, e tem também quem coloca aqui, ó, o revisor, tá vendo? Tem quem coloca aqui também. Na questão da prova, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o revisor, ele é uma forma de revisor também. Só que muitas vezes, quando a gente fala do reformador, eles acabam falando mais do que? Da alteração da Constituição. Aqui, o que acaba sendo mais trabalhado é aquela parte que trata das emendas constitucionais. Das emendas constitucionais. Beleza? Essas emendas constitucionais são a forma que a gente altera a Constituição. Além da emenda constitucional, a gente vai ver que existe também, a gente estuda isso aqui, né, quando fala lá de direitos individuais. Os tratados internacionais de direitos humanos que são aprovados com quórum de emenda. Eles têm status de emenda constitucional. Vamos chegar lá também, mas o grosso que a gente trabalha aqui é emenda constitucional. Show de bola? Show de bola. Eu gosto de deixar o revisor aqui um pouco separado, para não confundir com o reformador, que é o que eles cobram mais. Mas poderíamos colocar ele aqui também, tá? O revisor não está errado. É que não é uma pegadinha que eles vão fazer. É mais você ficar ligado, ligada nos conceitos, para não perder a questão por causa de bobeira. Tá. Aí a gente desce aqui, que esse aqui é bem legalzinho para a prova, que é o poder constituinte difuso. Esse poder constituinte difuso, a gente vai encontrando dentro dele uma coisinha chamada mutação constitucional. É uma coisinha chamada mutação constitucional. Vamos falar da mutação também. Fala, professor, você fez o resumo, o bagulho e tal, mas eu não entendi muito disso aí não. É lógico que você não entendeu, eu não expliquei ainda. Só faltava. Se você começar a entender antes de eu explicar, aí eu vou perder meu trabalho, eu vou ficar desempregado, entendeu? Aí não dá, né? Então calma, vamos seguir a ordem das coisas, eu não expliquei ainda, relaxa. É um mapa para você entender, tá, esses são os tipos de poder constituído, beleza. Aí agora a gente vai pegar e esmiuçar cada um deles. Vamos lá. Então, ó, é um mapinha, é um resumo. Só que agora não brilhou, né? Não brilhou muito, Thales, mas vai brilhar. Ah, vai brilhar. Quando a gente fizer toda a explicação, ele vai brilhar. Tranquilo até aqui? Professor, tranquilo não, que eu ainda não entendi tudo, mas vai entender. É só um mapinha que a gente depois volta nele. Show de bola? O que a gente vai fazer agora? Vamos descascar isso aqui. Vamos entender cada um deles. Mas é só para você visualizar. Primeiro ponto só que eu quero que você leve daqui, tá? O originário é uma nova Constituição. O derivado são coisas que derivam dessa Constituição que já existe. Então, legal, vem cá comigo, que agora a gente vai trabalhar esse aqui, ó. O poder constituinte originário. Olha o nome, ó. Poder constituinte originário. Qual que a gente tá vendo mesmo? Esse aqui, o primeiro. Resuminho do conceito aí. Basicamente, o poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição. É isso. É a origem. É a origem. A gente está falando aqui do poder de criar uma nova Constituição. Ah, legal, Thales, beleza.
Nesse caso, como a gente está criando uma nova Constituição, nós teremos, olha que termo legal aqui, vou te explicar bem ele, mas olha que termo bacana para ficar de olho em prova. Nós teremos uma ruptura, peraí, deixa eu colocar diferente que ele está meio coisado, deixa eu fazer assim, ó. Ó, vai ficar mais bonito. Então, poder constituinte originário, nós vamos criar uma nova Constituição. Nesse caso, haverá uma ruptura com a ordem jurídica anterior. Não é uma continuidade, é uma ruptura. Vamos começar algo novo. Vamos começar algo novo. Para eu te explicar um pouquinho mais, só colocar mais uma information aqui. Nesse caso, quem que é o titular desse direito? Quem que é o titular disso aqui? É o povo, né? É o povo. Então, o titular do poder constituinte é o povo. No caso nosso, por exemplo, aqui do Brasil, quando a gente quer fazer uma nova Constituição, o povo escolhe pessoas para isso. A gente faz aquela Assembleia Nacional Constituinte. A gente escolhe pessoas tal que vão atuar para nos representar. Mas ó, uma linhazinha do tempo, tá? Uma linhazinha do tempo. Beleza? Tá. Imagina que a gente tem uma Constituição que está vigente aqui. Cara, nessa Constituição que está vigente, a gente tem ali um ordenamento jurídico. Beleza? A gente tem aqui um ordenamento jurídico. Nesse ordenamento jurídico, a gente tem aqui no topo dele, ó, vou colocar mais do ladinho aqui para não ficar muito feio, ó. A gente tem no topo dele a Constituição, aí a gente tem aqui lei, aquela pirâmide de Kelsen, que a gente sempre estuda. Beleza? Beleza. Aí, cara, tá valendo essa Constituição aqui. Deixa eu colocá-la de uma cor, ó. Aí você vai conseguir entender melhor ela. Ó, a gente está rodando aqui nesse sistema jurídico, tá vendo? Tem a Constituição, tem as leis, por aí vai. É ele que está valendo. Beleza? Beleza. Aí a gente vem e faz uma nova Constituição. Quando a gente faz o poder constituinte originário, que é o que a gente está estudando aqui, a gente está fazendo uma nova CF. Essa daqui, ó, já era. É uma ruptura. A gente não precisa ficar agarrado a esse passado. É tudo novo. Então, quando vem aqui e faz uma nova Constituição, o que está no passado, fica no passado. Ah, mas vai trazer tal... Cara, esquece. Tudo agora é pautado por essa nova Constituição aqui. As leis, tal, tudo é pautado por isso. Então, quando a gente cria uma Constituição nova, a gente está, cara, tipo, fazendo do zero. É do zero. A gente não está reformando. A gente está pegando uma casa, está derrubando ela, está limpando o terreno ficou no zero. A gente vai construir uma casa todinha nova. Ah, essa casa, ela tem que seguir, não tem que fazer nada, ela é totalmente nova. Ela não fica presa a nada da casa anterior. Então, isso que é o poder constituinte originário. Vamos falar um pouquinho mais. Ele tem algumas características que são todas aí relacionadas com essas explicações que eu estou te fazendo. Olha só, características então. As características aqui do nosso poder constituinte originário. Então, ó, só para deixar bem claro aí, características do quê? Do poder constituinte originário. Você vê que aquela explicação de ruptura com a ordem jurídica anterior vai te ajudar a entender muita coisa aqui. Vamos ver algumas observations. Ó, primeiro, esse poder, ele é inicial. Ele é inicial. Não podemos confundir o inicial com o fato dele ser ilimitado. Para uma boa parte da doutrina, eles acabam usando também o termo aqui autônomo, como se fossem sinônimos. A diferença é bobeira, basicamente entender um, entender o outro.
Tá, vamos ver a diferença entre eles. O que é inicial? Inicial é algo que inicia, é algo que começa. Então, quando a gente fala que ele é inicial, significa que ele vai iniciar uma nova ordem jurídica. Ele começou uma ordem jurídica nova. E todo ordenamento jurídico, quando veio essa Constituição aqui, tudo daqui para baixo tem que se adequar a ela. Tem que se adequar a ela. Por exemplo, imagina que tinha uma Constituição vigente antes de 88. Tinha uma lei. Aí, mudou a Constituição. Aí veio a Constituição de 88. E essas leis que já existiam, que a gente tem, né? A gente tem, ó, muita lei aí, velha, antes de 88. O que a gente faz? Joga tudo no lixo? Putz, aí não dá, né, cara? É coisa demais. Aí, a gente vai ter que ver se essa legislação antiga foi recepcionada ou não. A gente não fala que ela é inconstitucional, tá? Inconstitucional é quando algo nasce inconstitucional. A gente fala que ela não foi recepcionada. Então tem lá uma lei de 1970 e ela é contrária à Constituição. Aí a gente vai falar que aquele trecho dela ou que ela não foi recepcionada. Porque como chegou uma coisa nova, tudo tem que se adaptar a ela. Todo ordenamento jurídico tem que se adaptar a essa nova ordem jurídica. Já quando a gente fala que ele é ilimitado, é porque ele não tem limites. Olha isso aqui que interessante. Ó, esse poder constituinte aqui, ele não é limitado pelo direito anterior. Ele não é limitado pelo direito anterior. Ou seja, ele faz o que ele quiser. Quando a gente faz uma Assembleia Nacional Constituinte, tem que se tomar muito cuidado. Porque nós estamos dando nas mãos deles uma carta em branco. Eles vão escrever o que eles quiserem. Ah, mas não pode abolir cláusula pétrea. Vamos imaginar que vai fazer uma Constituição nova, beleza? Vamos fazer uma nova Constituição aí, para substituir a de 88. Cara, esquece de 88. Ah, mas no cláusula pétrea. Joga tudo fora e faz do zero. Ah, mas é que lá na outra. Esquece, velho. Esquece. É uma carta em branco. Ela não está limitada. Ela pode ser feita aí independente do que estava na Constituição anterior. Beleza? Beleza. Beleza. Dá origem a uma nova Constituição, a um novo ordenamento jurídico. Aí você pode ter uma dúvida, né? Que é o seguinte, Otários. Mas vamos lá. Tá certo, eu entendi que é uma coisa nova, vamos começar do zero. Mas eles poderiam, por exemplo, retirar direitos que nós já conquistamos na Constituição anterior, restringir direitos, coisas que a gente está mal acostumado, que pra gente é até cláusula pétrea. Poderia? Aí tem algumas correntes. É um pouco mais aprofundado, beleza? Eu vou até colocar uma aqui, mas eu vou falar porque é algo que dá para entender fácil, tá? Dá para entender fácil. Então, ó, tô colocando um azinho aqui, porque esse azinho é de aprofundamento, ok? Nós temos algumas teorias. Eu vou te explicar a que a gente adota e a que a gente não adota, a mais famosa, certo? É assim, tem duas teorias aqui. Tem uma teoria que fala, velho, é tipo um Big Bang, vai começar tudo de novo, acabou, é tudo do zero. Esquece, não, ó, tá nada vinculado com o anterior. E tem uma teoria que é diferente, que ela fala, não, nós temos direitos naturais, direitos tal, que já não poderíamos reduzir, e ok. O que a gente adota no Brasil? Tem essas duas teorias, tá? Nós temos aqui no Brasil, ó, a adoção do ius ou do jus positivismo, que é exatamente isso que eu te falei aqui. Não está limitado. Não tem que observar nada da Constituição atual. Joga ela inteirinha no lixo e faz outra nova, do jeito que quiser. A gente não adota aqui no Brasil o chamado jusnaturalismo. É aquele que eu citei, que diz que tem alguns direitos naturais que não poderiam ser reduzidos e tal. A gente não adota.
Essa aqui, essa parte aqui em verde Brasil que eu coloquei e tal, é um pouquinho mais aprofundado, tá? Mas é um aprofundado que, cara, eu te explico rapidinho, poderia vir, faz sentido trabalhar, mas o mais importante é lembrar que ele é ilimitado, ou seja, tá nem aí para a ordem constitucional anterior, faz tudo do zero, bota fogo e faz tudo do zero. Tá, esse poder, ele também é permanente. Ele também é permanente. Quando a gente fala que ele é permanente, é que é o seguinte, tá? Imagina então que a gente chegou lá em 88 e fizemos a nossa Constituição. Pá! Exercemos o nosso poder constituinte originário. Aí falou, ó, agora acabou, hein? Nunca mais isso vai ser feito de novo. Caraca, já tivemos tantas constituições já. A de 88, ela tem toda uma característica para durar muito. Ela tem, assim, ela é muito madura e ela tem uma característica para realmente durar muito. Mas se achar que ela vai ser eterna, lógico que não. Imagina, você acha que ela vai durar 50 anos? 100 anos? 1000 anos? Lógico que não. Então, o que significa? Esse poder de pegar o ordenamento jurídico atual, passar uma borracha nele e fazer um novo, ele é permanente. Se a gente quiser fazer isso aí daqui a uns anos, beleza, vamos fazer. Vamos fazer. Ou seja, ele não se esgota. Não é porque usou uma vez que nunca mais vai utilizar. Seria inocente achar que nunca mais vai ser utilizado. Ele poderia ser histórico, poderia ser revolucionário, mas assim, não dá para imaginar, não, tem essa aqui, essa perfeita nunca. Mas já tivemos tantas constituições. A de 88, a Carta Cidadã, tal, tá durando bem, e tudo indica que vai durar bastante. Mas achar que ela é eterna, nunca vai fazer, aí tem que ser inocente. É lógico que não. Então, quando a gente fala que ela é permanente, significa basicamente que esse poder aqui, ele não se esgota, resuminho, ele não se esgota quando é feita essa nova Constituição. Ou seja, vou colocar uma explicação mais simples. Pode fazer outra nova depois. Pode fazer uma outra depois. Tipo, fizemos essa, né? Legal. Taca ela fora e faz outra. Pode. Como fizemos diversas vezes já na história do Brasil. Show de bola? Por isso que a gente fala que ela é permanente. Não é usou, tá usado e nunca mais vai usar. Não, dá para usar novamente. É uma ruptura. Dá para ver que algo é muito impactante, né? Não é uma bobeirinha. É algo extremamente impactante. E a última característica aqui. Ele é incondicionado. O que significa, querido professor? Afirmar que ele é incondicionado. Ó, condicionado é algo que tem condições. Incondicionado quer dizer que tem condição nenhuma. Essa parte aqui, ela já trata do seguinte. Esse poder, para a gente exercer esse poder, ele não tem nenhuma forma de vinculação. Ele não tem nenhuma forma de vinculação, ou mesmo nenhuma vinculação com o procedimento. Não tem nenhuma forma de vinculação, não tem vinculação com nenhuma forma ou procedimento. Tipo assim, hoje, se a gente vai alterar a Constituição Federal, tem um procedimento, né, para a gente alterar. E para criar uma nova? Imagina que a CF de 88 falou, para criar uma nova assim, 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 assim. Fih, hora que vai criar nova, a gente simplesmente pega a Constituição atual, rasga, joga no lixo, apaga da memória. Esquece, ela virou história, está enterrada. A gente vai pegar uma folha em branco, vai dar na mão da Assembleia Nacional Constituinte e aí eles vão fazer uma nova. Ah, mas na anterior é igual o ex, velho. É igual o ex é falecido, falecida. Imagina, você vai começar um relacionamento novo, vê se vai dar certo. Está lá, né? Largou. Né? Quem que nunca tomou um pé, levou um pé, deu um pé na vida, né? Alguma sarna aí. E aí vai começar um relacionamento novo. Aí você vai chegar no relacionamento novo, primeira coisa, tá? Conheceu a pessoa, primeiro encontro, falou, ó, é o seguinte, já quero combinar com você algumas coisas, tá? No meu relacionamento anterior, tinha assim, 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 isso aqui eu gostava muito, nossa, eu quero manter e vamos
Vai prestar? Não vai prestar. Apaga. Nunca existiu. Fala, o ex? Que ex? Você é minha primeira e única. As outras não significaram nada. É assim, cara. Poder constituinte é desse jeito, velho. Não tem ficar lá, não. Esquece tudo. Ele é ilimitado. Ele começou algo novo. Ele é inicial. Começou algo novo, é limitado. Ele não está limitado ao que tinha antes. Ele não está condicionado ao que tinha antes. É uma folha em branco. Uma folha em branco que eles vão fazer do jeito que eles querem. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente adotou aí o juspositivismo, que, ou seja, o que importa é o que está lá e já era. Não está nada vinculado ao anterior. Uma dica aqui. Uma dica. Cuidado para não confundir inicial com ilimitado. São coisas diferentes. Inicial significa que ele está iniciando uma nova ordem jurídica, está começando algo novo. O ilimitado quer dizer que ele não está limitado pelo direito anterior. Então, cuidado para não vir pegadinha falando assim. Por exemplo, tá? Uma das características do poder constituinte originário é que ele é inicial, de forma que ele não se encontra limitado pelo direito anterior. Opa! Conceituou errado. Conceituou errado. Aí ela pode falar até mais incisivo, né? Que em razão de ser inicial, não está limitado. Pô, tá errado? É o fato dele ser ilimitado que gera isso. Show de bola? Beleza. Não é difícil, né? Não é difícil. Não é difícil. É que tem muitos terminhos, tal, que a gente vai aprendendo e show de bola. Tá. Esse, então, ó, é o poder constituinte originário, o poder de começar uma nova Constitution. Aí a gente vai, na sequência, falar de quem? Do poder constituinte derivado, que cai pacas em prova, cai um monte em prova e a gente vai deixar bem bonitinho, prontinho para você ganhar a questão. Combinado? Continuamos no próximo vídeo. Até já! E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo. Vamos continuar estudando o nosso tópico aqui de poder constituinte. Vai falar que não é interessante. Umas coisas assim que você nunca tinha pensado, né? Pô, vai começar uma nova, tem que observar outra e tal, né? Então é interessante, cara, é interessante. Mas agora a gente vai falar do poder constituinte derivado. Veio uma Constitution, ela existe. São coisas que derivam dela. Agora já não é mais aquela bagunça, não. Poder constituinte originário dá medo, né, velho? É tipo assim... Assembleia Nacional Constituinte, estamos entregando uma folha em branco para vocês fazerem o que bem entender. Dá um medinho, né? Aqui não. Aqui as regras já estão traçadas. Agora, já nessa bagunça toda não. É muito mais limitado, porque a Constituição existe e são todas coisas que decorrem delas. Então, bora lá. Bora lá. Fala agora do nosso poder constituinte derivado. Derivado porque já existe uma Constituição, já foi iniciada essa nova ordem jurídica, são coisas que decorrem dela. Tá. Quando a gente fala do poder constituinte derivado, nós temos 3 coisas para trabalhar aqui. Vou começar pelos mais simples, tá? Vamos começar pelo revisor. Vamos começar, então, pelo poder revisor. Cara, revisor é o seguinte. Vamos imaginar que a gente faz uma Constituição nova, tá? A gente fez uma Constituição nova, do zero, novinha. É igual casa. Constrói uma casa do zero novinha. Pô, show de bola, cara. Mas assim, vai estar tudo funcionando 100%? Teoricamente sim, mas na prática você sabe que não, né? Então depois de um tempinho, é tipo, a gente começa e depois melhora. A gente começou ela, a Constituição, a gente para, dá um tempinho, fala, tá, depois de um tempo, vamos dar uma olhada novamente? Porque às vezes a gente teve uma ideia que na teoria parecia ótima, na prática foi uma merda. Vamos revisar? É algo que está feito, a gente vai revisar. Porque como é algo novo, a gente fica meio desconfiado, né? Então, cara, o poder revisor, ele já foi, tá? Esse poder revisor aqui, ele é utilizado apenas uma vez. Esse aqui a gente utiliza apenas uma vez, ou seja, ele tem prazo. Ele tem prazo.
E essa vez, no nosso caso, da Constituição de 88, já faz muito tempo. Faz muito tempo. Esse aqui é usado uma vez, ó, e ele foi feito 5 anos após a promulgação da CF de 88. Então, lá em 93 foi feito isso e já era. Tivemos algumas mudanças, tá? Tivemos algumas mudanças e já era. Ou seja, isso aqui já está exaurido. Já está exaurido, já foi feito. Esse aqui não dá para fazer de novo, não. É uma revisão, dá uma revisada nela toda. Deram uma revisada na Constituição. Beleza. Nesse caso, esse poder constituinte revisor, ele era feito por um processo simplificado. Ele não é todo aquele paranauê de emenda constitucional não, viu? Emenda constitucional, sabe que é um BO, né, cara? Para fazer emenda constitucional é mó trampo, dá mó trabalho, quórum grande e tal. Esse aqui não. Esse aqui é um processo simplificado, bem mais tranquilo e que já foi feito. Ele é feito aí foi feito, né, pelo Congresso Nacional, foi em sessão unicameral, não foi sessão conjunta. Unicameral. Cada casa fez o seu. Tem lá o Congresso, o Senado, cada um fez o seu. E aqui o quórum era maioria absoluta. Era maioria absoluta, tá vendo? Para poder mudar algo. Bem simples, né? Bem simples. A gente sabe que também perto, emenda constitucional é muito mais difícil que isso. Esse aqui a gente não vê tanto em prova. Porque ele já foi, já não vai usar de novo, já era, já está exaurido, já está consumado. Já gastamos esse poder, já era. A gente tinha uma ficha e já gastamos essa ficha lá em 93. Então, o que você vai ver mais em prova aqui é a banca tentar confundir os nomes. Revisor, uma única revisão que já foi feita, já acabou. Tá. Temos aí agora o segundo, que é o decorrente. É o seguinte. Imagina que os estados querem fazer a sua Constituição estadual. Os estados membros aí. Os estados membros, tipo Paraná, São Paulo, Bahia, Ceará e por aí vai. Tá? Os estados, eles podem ter as suas constituições estaduais? Podem. Tanto que eles têm, você sabe que tem. Os estados têm as suas constituições estaduais. Mas a Constituição Estadual do Estado... Ah, vá, né, Thales? A Constituição Estadual é do Estado, tá. Mas pensa comigo. É poder constituinte originário? Quando o Estado, tipo aquele Estado, tá? Ele vai fazer... vai ter o Estado lá, vai ter o Rio Grande do Sul, que seja, ali o Amapá, vai fazer a Constituição dele. Aquele é originário? Faz o que quiser? É nada. É nada, sabe que não. Não pode. Ele tem que guardar essa simetria com a Constituição Federal. Então, as constituições estaduais, elas existem, ok, pode, é o decorrente, mas eles decorrem da Constituição Federal. Ou seja, tem que ter aqui o nosso chamado princípio da simetria. Tem que ser observado aqui, ó, o princípio da simetria. Não que ele tem que ser idêntico à Constituição Federal, mas ele tem que ter ali uma semelhança, tem que ser essa simetria, esse paralelismo. Por exemplo, não pode chegar a Constituição Estadual e falar, ó, nesse estado aqui só tem executivo, tal, executivo e legislativo é tudo junto, tal. Não pode, cara. Tem a separação dos poderes. Então ele pode ter algumas diferenças, mas a ideia tal tem que seguir da Constituição. Fechou? Fechou. Chamado princípio da simetria. Beleza, então. Aí a gente tem aquele que é um pouquinho mais BO, que é o poder constituinte derivado reformador. Reformador propriamente dito. Ô Thales, o revisor não poderia estar aqui? Cara, até poderia, sabia?
Até poderia, mas eles gostam de trabalhar o termo revisor, quando é o revisor mesmo, esse que já é Elvis, com o reformador, falando em sentido mais específico, que a gente trata do que aqui? De alterações na Constituição Federal. De alterações na Constituição Federal. Aqui sim, a gente está falando desse ponto que é bem legal, é um assunto estudado lá em Poder Legislativo, no tópico de processo legislativo, mas que a gente tem que dar um talento nele aqui também, que é a parte que fala das emendas constitucionais. Então o revisor é coisa que foi feita uma vez, deram uma revisada na Constituição, fizeram uma nova, deram uma revisada depois de 5 anos e já era. Emenda constitucional não, a gente está alterando, estamos emendando a Constituição. A gente está alterando alguma coisa específica dentro dela. Nesse caso, a nossa Constituição, quanto à mutabilidade, alterabilidade, a gente tem algumas classificações. A gente tem classificação de Constituição flexível, semirrígida e rígida. Eu vou te explicar rapidinho, você fala pra gente qual que é que a gente adota, tá? A Constituição flexível é aquela que, assim, é meio bagunça. O mesmo processo, o mesmo procedimento que a gente usa para criar, para alterar uma lei, a gente usa para alterar a Constituição. Mesma coisa, não tem diferença. A rígida é aquela que é diferente. A rígida é assim, tem um procedimento para alterar a lei. O procedimento para alterar a Constituição ele é mais difícil, ele é mais dificultoso, ele é mais chato, ele é mais exigente, não é igual de lei. E tem o semiflexível, semirrígido, que é o meio termo, que fala assim, ó, uma parte da Constituição a gente muda igual muda a lei, outra parte da Constituição é mais rígido. Qual que é a nossa? É a rígida. A nossa é a rígida. Porque para mudar a Constituição não é tão simples como criar ou alterar uma lei. Então a nossa Constituição, que a gente está analisando aqui, a nossa CF de 88, ela é rígida. Por quê, professor? Porque ela exige um procedimento mais complexo, um procedimento mais dificultoso, que aquele procedimento, que aquele utilizado para as leis infraconstitucionais. É mais difícil a gente mudar a Constituição do que mudar a lei. E ainda assim, tá? Ainda assim, mesmo ela sendo rígida, tendo esse procedimento mais difícil, tem coisa ali que não pode mexer, não. Nós temos ainda na nossa Constituição as chamadas cláusulas pétreas. De novo, é uma parte estudada lá em Poder Legislativo, em Processo Legislativo. Mas o que são cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas, já viu esse ditado? Aqueles ditados que o pessoal joga no Facebook, às vezes joga ali no Instagram, essas coisas assim, em todo lugar, né? Aquela foto assim, né? De uma praia e uma pedra, assim, aí coloca assim, ó. As ofensas escrevemos na areia e os elogios escrevemos na pedra, ou coloca lá, né? As coisas ruins escrevemos na areia, porque vem a onda e lava, apaga, né? Aí aquilo que é bom, a gente escreve na pedra, porque na pedra a água bate e vai apagar? Não vai, né? Bateu a onda, apagou? Não, na areia apagou. Essas frescuras aí, então. Quer dizer que está escrito na pedra, cláusula pétrea. Está escrito, escreveram na pedra. Não dá para chegar lá e apagar. Assim, não dá para mudar, não dá para abolir aquilo lá. Então a gente está falando de núcleos dentro da Constituição Federal que não podem ser abolidos. Eu não estou dizendo que não pode mexer neles. Pode, pode. O que não pode é abolir. O que não pode é abolir. São as chamadas cláusulas pétreas. Tá. Quando a gente fala desse poder reformador, quando a gente fala aqui então das emendas constitucionais, para poder fazer uma emenda constitucional, alguém tem que dar o pontapé inicial. É o que a gente chama de iniciativa. A iniciativa
para a emenda constitucional. O que é iniciativa? É tomar a iniciativa. Alguém vai ter que se coçar. A emenda constitucional não vai brotar do chão. Alguém tem que se manifestar, alguém tem que ir lá e tomar a iniciativa. Ou seja, quem pode dar início a isso aí, fazer um projeto, uma PEC, projeto de emenda constitucional, e pôr esse troço para rodar. Beleza? Beleza. Aqui, cara, significa, quando então a gente fala da iniciativa, a gente vai ver por quem ela pode ser proposta. Então, a iniciativa significa o quê? Sabermos por quem que pode ser proposta essa emenda, essa proposta de emenda constitucional. Temos 3 personas aqui. 3. Primeiro, pode ser proposta por 1/3, isso aqui é um mínimo, tá? 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou, ênfase no ou, do Senado Federal. Ou seja, as casas legislativas. Então esse início pode ser feito pela Câmara ou pelo Senado. Não é e, tá? Não é e, é ou. Também pode pelo Presidente da República e também pode por mais da metade das assembleias legislativas, ou seja, do poder legislativo do Estado. Caraca, tem que ter bastante, né? Tem que ter pelo menos 14. Então tem que ter mais da metade das assembleias legislativas aí, sendo que cada uma delas tem que ter aprovado isso aqui pela sua maioria relativa. Beleza? Pela sua maioria relativa. Então, esses aqui são os guris que podem dar esse pontapé inicial. Legal, professor. Otários, pode por iniciativa popular? Deixa eu fazer um negócio diferente, ó. Para dar mais espaço, que eu vou fazer uma observaçãozinha aí no canto. Ó. Cada uma delas, pela sua, vou colocar assim só, MR, maioria relativa. Beleza? É mais simplesinho para conseguir ali. Tá. Vou fazer um rabiscation aqui, que eu quero colocar mais para baixo. Que eu quero colocar uma observação. Aqui tá bom já, aqui já atende. Pequeno aprofundamentozinho, tá? Pequeno aprofundamentozinho. Não é muito aprofundado, mas vale a pena ficar de olho. Que é o seguinte. Pode ser feita essa alteração aí por iniciativa popular? Pode ter a iniciativa popular, que a gente sabe que existe a iniciativa popular para lei. Mas iniciativa popular de emenda constitucional. Será que tem? Ou não tem? Bom, não tem, né? Porque não está aqui. Iniciativa popular, colocar assim, ó, para emenda constitucional. Tá, mas poderia ser feita uma emenda na Constituição para permitir que tivesse iniciativa popular? A resposta é assim, ó. Depende. Se a gente está falando da Constituição Federal ou da Constituição Estadual. Cara, a Constituição Federal, quem pode alterar ela, ter a iniciativa, é essa galera aqui e ponto final. Ou seja, para CF, não pode e ponto final. Agora, na Constituição Estadual, pode, se houver previsão, tá? Se ela tiver previsão para isso, ok. Então, se ela tiver previsão, pode. Isso aqui é uma jurisprudência. Então, as constituições estaduais, elas podem aí ser feita uma emenda para que elas possam ser emendadas e possam ser propostas isso aqui por iniciativa popular? Pode. Elas podem. A Constituição Federal não, um pouquinho mais aprofundado, mas só para deixar aí anotado que já caiu algumas vezes, então não é nada de outro planeta também. Show de bola? Show de bola. Então, ó, do poder constituinte
Derivado. Não acabamos esse aqui, tá? Só para deixar bem claro tudo. É algo que vem depois. 5 anos depois da Constituição, a gente deu uma revisada e já era. Acabou, tá? Acabou. O decorrente é a Constituição estadual, porque ela decorre da federal. A estadual decorre da federal. E o reformador, estamos reformando a nossa Constituição. É igual a parede, cara. A parede foi lá, apareceu um racho ali, a gente vai lá, joga uma massa, dá uma lixada, aí de repente começou a vazar água no lugar, vai dar uma reformada, vai arrumando aqui, ali, vai reformando conforme o tempo vai passando. Tá. Como que ela é reformada? Por meio das emendas constitucionais. Beleza. A emenda constitucional. Quem que pode dar o pontapé inicial? Essa galera aqui. Só essa galera. Mas quando a gente fala de emenda constitucional, temos que saber também um pouquinho do procedimento. Como nós vimos, a nossa Constituição Federal, ela é considerada rígida, ou seja, ela tem um procedimento mais custoso, mais trabalhoso do que de uma lei, do que de uma mera lei. Tá? Vamos lá. O que a Constituição exige? Ela fala o seguinte, ó. Primeira coisa. Essa emenda, ela tem que ser discutida, ela será discutida e votada nas duas casas, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E ela vai ser discutida em 2 turnos, uma vez em uma vez em outra, uma vez em uma vez em outra. Trabalho, né, cara? É mó trampo, é mó trampo. E ela será considerada aprovada, se ela obtiver 3/5 dos votos. Cara, isso aqui é um quórum bem alto para ser alcançado, não é um quórum fácil não. 3/5 dos votos em cada casa. É bem mais difícil que uma lei, que exige ali maioria relativa ou até maioria absoluta, depende se ela é ordinária ou complementar, mas você vê que é bem mais complexo, é bem mais difícil conseguir fazer isso. E uma diferença das leis, tá? Quando a gente fala de lei, a lei, ela tem aquela sanção ou veto do presidente. O presidente dá um ok, ou ele veta, fala que não. Aqui não tem nada disso não, tá? Aqui não tem sanção nem veto do presidente, não. Aqui o presidente não mete o bedelho, não. Sacou? Não tem sanção nem veto, ele não se mete. Tá. A gente tem também um ponto aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala desse procedimento, imagine então que foi feita uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Show. Só que aí, cara, não conseguiu os votos. Bateu na trave, quase. Não conseguiu os votos. Aí, tem, por exemplo, um deputado federal que fala: sou brasileiro, não desisto nunca. É bem a nossa cara, né? A gente tá lá só levando, se ferrando e ainda acha bonito que não diz, mas tá certo, né? Tem que ser assim mesmo, né, cara? Eu sou brasileiro, desisto nunca. Pá! Vamos fazer outra PEC. Não pode. Não pode, senão vira bagunça. Senão fica emendando numa... Falou, vou vencer na insistência. Eu vou fazer 12 PECs iguaizinhas por ano, vou ganhar no cansaço. Não pode. Porque a PEC, ela tem uma coisinha chamada irrepetibilidade. Irrepetibilidade, algo que não pode repetir. Muito bem. Não dá para tentar de novo. Não dá para tentar de novo. Só colocar para baixo para não ficar muito apertado aqui, ó. Então, se não deu certo, a gente tem uma coisinha chamada irrepetibilidade. E a irrepetibilidade que a gente tem aqui é aquela absoluta. Não pode tentar de novo e ponto final na mesma sessão legislativa. Na mesma sessão legislativa. Na outra pode tentar de novo. Show de bola? Belezinha? Belezinha, Thales. Tá. Vimos aqui os procedimentos. E tem uma observação, tá? Uma observação, outra observação aqui também. Ó, isso aqui a gente aprende lá em direitos individuais. Quando nós tivermos um tratado
internacional de direitos humanos, então não é qualquer tratado internacional, que foi aprovado com quórum de emenda constitucional. Qual que é o quórum de emenda constitucional? Está escrito aqui, nas duas casas, em 2 turnos por 3/5 dos votos. Nesse caso, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele terá o quê? Status de emenda constitucional. Ele entra no nosso ordenamento jurídico como se fosse uma emenda constitucional, com a mesma moral, com a mesma força, com o mesmo poder. Muito bem? Muito bem. Tá. Agora, dentro aqui desse poder reformador, das emendas constitucionais, temos que falar um pouquinho de alguns limites. Não é bagunça não, né, filho? Tem limite aqui. Não é a cada mãe Joana. Pode alterar a Constituição? Pode. Pode, mas temos limites. Não vira bagunça. Não vira bagunça. Desses limites aqui, nós temos os primeiros, a gente vai analisar um por um, tá? Tem um limite que é chamado limite temporal, ou limites temporais. Quando a gente fala de limites temporais, nós estamos falando de prazo. Tem prazo para alterar, para fazer emenda constitucional, que é o reformador? Não, não tem prazo. O prazo que tinha era para o revisor, tá? Então não há. Não há. Ou seja, a nossa Constituição não tem limite temporal para emenda. Para fazer uma emenda constitucional, para fazer o reformador, tem limites temporais? Não, velho. Todo ano a gente está mexendo nela. Todo ano estão dando uma garibada lá na CF. Então ela não tem limites temporais. Tá. Tem limites também chamados formais. Quando a gente fala de limites formais, a gente está falando da forma. Aí eu te pergunto, tem um limite formal? Para a gente alterar a Constituição Federal, é o mesmo procedimento que a gente usa, por exemplo, para alterar uma lei? É nada, né? Aí tem um limite formal, que é o quê? Tem uma formalidade exigida, 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. Ah, verdade, professor. Verdade. Então, quando a gente fala de limites formais, quer dizer o quê? Que existe um procedimento, uma forma mais rígida, exige um procedimento mais complexo, mais rígido para alteração da Constituição do que simplesmente a gente mudar ou criar uma lei. Faz sentido? Faz sentido, Thales. Faz sentido. Tem também o chamado, ou chamados, limites circunstanciais. Olha o nome, ó. Circunstanciais, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Circunstanciais. Leia comigo, circunstanciais. Que palavra que vem na tua cabeça quando a gente fala de circunstanciais? Pensa comigo, cara, isso vai te ajudar a gravar isso aqui. Que palavra que vem na tua cabeça? Circunstâncias. Circunstâncias. Circunstâncias especiais que a cobra tá fumando, velho. São algumas circunstâncias que não vai mexer na Constituição, não. Porque não tá num momento estável do Brasil. Ou seja, tá dando treta. A cobra tá fumando. O pau tá comendo. Não dá, não. A criança tá chorando e a mãe não tá ouvindo. Não dá para mexer na Constituição nesses momentos tão delicados, não. Ou seja, temos limites circunstanciais. Não pode mudar a Constituição durante circunstâncias especiais. Ou seja, não pode, como o nome ajuda, para não te dar bug, para não te dar branco na hora da prova. Ai, eu confundi. Não vai confundir, cara. Você está aprendendo, não está só decorando. Olha como faz sentido. Ó, não pode alterar a Constituição durante estado de defesa, durante estado de sítio,
e durante intervenção federal. Quando a União está fazendo a intervenção em algum estado, porque está dando treta naquele estado. Então nós temos aqui situações especiais, que existe uma instabilidade momentânea. Nesses casos aí não vai mexer na Constituição não, hein? Não mexe nela não. Beleza? Beleza. Mas não acabou não. Tem mais uma, tá? Tem mais uma aqui, ó. Que são limitações ou limites materiais. Esse aqui é o maiorzinho um pouco. Esses limites materiais, a gente vai ver aí no próximo slide. Estou colocando essa observação aqui, ó. Só para você saber que... Vamos lá para a próxima tela. Beleza? Para deixar tudo bonitinho, né? É como se a próxima tela fosse a continuação dessa. Beleza? Porque para não ficar muito apertado uma saroqueira aqui. Pode trocar? Pode, professor. Então tá. Seguindo aqui, ó. Nos limites aqui. Materiais. Olha o nome. Vamos lá, o nome ajuda. Materiais. São matérias, coisas que não podem ser modificadas. A gente falou já, hein? A gente falou já. Quais são aquelas matérias na Constituição que não dá para ficar mexendo, não? Aquelas que estão escritas na pedra. As nossas cláusulas pétreas. Deixa eu colocar de vermelho aqui. Para dar um tchan maior. Que são as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, como a gente já falou, são algumas partes ali da Constituição que a emenda constitucional não pode abolir. Ela não pode abolir. Do que você lembra? Você lembra da banca no pós-prova. Sabe a banca examinadora? As bancas aí do Brasil, então. É a banca no pós-prova. Imagina que você fez uma prova de concurso. Nossa, cara, a banca pegou pesado. Você sai arrastada. Um trapo. Se sentindo um equino. Vontade de relinchar. Aí você sai lá acabado. A hora que você tá saindo do local de prova, ela tá lá, parada, de pé. Com um sorriso no rosto, sorriso maligno no rosto, assim, te esperando. Sabe quem? A banca examinadora. Você tá saindo da prova, ela tá assim, ó. Te olhando de cima a baixo. Aí ela olha pra você, sabe o que ela fala? Fodi você. Karma. Karma que tua vez vai chegar. É desse jeito. Então você vai lembrar na banca no pós-prova. Você tá saindo da prova, você chega no portão de prova, ela tá assim, ó. Aí você olha assim, o que foi ela? Fodi você. Pra lembrar aqui das cláusulas pétreas, cara. Para lembrar das cláusulas pétreas. Ó, o fodi você, o que é o fodi você? Vamos colocar. Quando a gente fala das cláusulas pétreas aqui, nós temos as cláusulas pétreas expressas. Quando a gente fala cláusula pétrea expressa, é aquela cláusula pétrea que basta saber ler, que você vai ver ela. São aquelas que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que é o que eu acabei de falar, o fodi você. O fodi, vou pôr mais pertinho um pouco, fodi você. As cláusulas pétreas. Então, fodi você, foi a pegadinha que ela fez, tu caiu, não estudou, pela técnica mais contemporânea, que é a tal da putaria didática, deu ruim. Deu mesmo. Mas não vai dar mais não, a última vez que deu foi aquela. É o fodi você, o fo. De forma federativa de Estado, ou seja, não tem direito de secessão. Não dá para pedir para sair. Nós tá tudo nesse barco junto, velho. Não dá para chegar um estado e cair fora. O de direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais.
Quando a banca perguntar expressamente, vai nisso aqui, tá? Embora o STF entenda que são fundamentais, na verdade, pode colocar individuais aí, para prova se tiver expresso. O voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico também é uma cláusula pétrea. Mas ó, cuidado, que não é cláusula pétrea o voto obrigatório. A gente aprende tal, isso aqui em direitos políticos. O voto não é. O obrigatório eles podem tirar, sabia? Se eles falam assim, vamos acabar com esse negócio de obrigar e ir lá votar, eles podem, tá? Por meio de emenda pode. O que não pode mudar é o voto direto, secreto, universal e periódico. E o C de separação dos... Opa, colocando a cor errada aqui, ia dar azar. O sentido aranha apitou, que é o meu toque. Separação dos poderes. Fala, vamos acabar com essa palhaçada de judiciário? Não, filho, não pode, tá? Vamos juntar o executivo e o legislativo num só? Não pode, velho, você tá ficando louco? É tudo cláusula pétrea. Isso aí para mudar só com uma nova Constituição, beleza? São as cláusulas pétreas, olha aqui o que o tio tá falando para você, presta atenção aqui, Bisonho. Ó, expressas, elas estão escritas. Tem que ler o que tá escrito na questão também, hein? Não confunda com as chamadas cláusulas pétreas implícitas. Como que eu sei se é uma cláusula pétrea expressa ou implícita? Simples. Você vai usar uma técnica chamada alfabetização. Sabe ler? Olha, professor, eu achei que eu sabia, mas eu fiz uma prova aí que me deixou em dúvida. Não, tudo bem, calma, faz parte, tá? Até, vou falar agora entre nós aqui. Tem umas provas, velho, que a gente sai da prova questionando, fala assim, será que eu realmente fui alfabetizado? Né? Porque, cara, que surra, maluco do céu. Vai, calma, faz parte, vai melhorar, tá? Então, ó, as implícitas, elas não estão escritas, tá? Elas não estão escritas, são todos os entendimentos que a gente tem aí, até do próprio STF, tal, doutrina, rolo, confusão. As implícitas, vou colocar aqui as mais importantes, ó. A primeira é a titularidade. O titular do poder constituinte, tanto originário como derivado. Não pode mudar o titular do poder constituinte. Isso aqui também é legal, ó. Também é entendido que são cláusulas pétreas os direitos sociais. Aquela vedação ao retrocesso. Vedação ao retrocesso. Também não poderia mudar aí o processo de emendas. Imagina que eles fazem o seguinte, fala, cara, mudar, nossa, que trabalho que dá para mudar a Constituição, né? Tive uma ideia. Olha que ideia top que eu tive aqui. Eu vou fazer uma emenda constitucional para mudar a Constituição na parte que trata das emendas. Aí a gente deixa as emendas mais simples. E aí tá tudo dominado. Ô, velho, qual que é o nome dessa porra? Isso é gambiarra. É largar a mão de ser gambiarrento. Isso não pode. Isso não pode, entendeu? Vamos mudar o jeito que a gente muda a Constituição. Não pode, cara. O processo de emenda, não, que 3/5, nada. Maioria absoluta já tá bom demais, entendeu? E também não poderia ir abolir, olha outra ideia legal que a gente vai ter aqui, hein? Aqueles limites colocados para as cláusulas pétreas. Imagina que vem o pessoal tem uma ideia, tá? Falou, tive uma ideia, cara. Seguinte, vamos tirar a forma federativa de Estado. Assim dá para tirar um país fora. Não pode, porque é cláusula pétrea. Puta merda. Tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma emenda alterando esse aqui, ó, o parágrafo 60, o artigo 60, parágrafo 4º. Aí, essa cláusula pétrea a gente tira.
e depois a gente faz outra emenda. Qual que é o nome disso? Gambiarra. Óbvio que não pode, né? Óbvio que não pode. São cláusulas pétreas implícitas. Então a gente tem aqui, tem mais, tá? Tô colocando as principais para ficar de olho na prova. Show de bola? Tá, deixa eu só arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Então tá. Em prova eles podem perguntar, tá? Expressa aí implícita. Muito bem? Muito bem. Só uma coisinha, rapidinha, a gente fecha. Aí não precisa abrir outro bloco, a gente mata já nesse. Que é isso aqui, ó. O que a gente viu então? Volta lá com o tio, lá no começo. Cadê? Aqui. Tem o originário, uma nova Constituição. O derivado é o decorrente, é a Constituição Estadual que decorre da Federal. O reformador, estamos reformando a Constituição Federal por meio das emendas e aqueles tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda. O revisão foi uma revisada que deram lá em 93 e já era. E tem esse aqui que é o difuso, que é algo legalzinho para a prova, que é a chamada mutação constitucional. Tá, então, ó, colocar aqui o chamado poder constituinte difuso. Eles podem perguntar esse nome difuso, beleza? Mas o que eles gostam, mas gostam, gosta muito de perguntar isso aqui, ó. É uma paradinha chamada mutação constitucional, certo? A mutação constitucional é bem simples, tá? Parece um bagulho louco, mas não é não. É a possibilidade de alterar não o texto da Constituição, mas alterarmos o sentido, alterarmos a interpretação das normas constitucionais, e agora vem um ponto relevante, sem alterar o texto. Sabe quem gosta disso aqui? STF. A STF vive fazendo isso. Vive fazendo isso. Cara, a gente, conforme vai passando o tempo, a gente não vai mudando de ideia acerca das coisas? O ordenamento jurídico também. A Constituição ela tinha uma ideia, uma interpretação, mas com o tempo a gente vai tendo a evolução da sociedade e aquilo que a gente olha e fala, eu achava que era assim, agora eu vou achar que é assado. Pronto, é a mutação, pode mudar. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo aqui? Ó, o conceito de casa. O conceito de casa. Sabe a inviolabilidade domiciliar? Lembra aquela parada que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem consentimento, blá, blá, blá. Então, o que é casa? O que é casa? Antigamente, casa era aquele lugar sim que você entra dentro e mora. Residência, acabou. Acabou, casa era aquilo. Com o tempo, eles começaram a ampliar, falando, não, casa é mais que isso. Casa é uma habitação, um compartimento habitado não aberto ao público. Por exemplo, um escritório profissional não aberto ao público, um quarto de hotel ocupado. Isso que é a mutação constitucional. É a jurisprudência, a forma que interpreta a Constituição. Não é só a jurisprudência, mas é mais no sentido assim. Tá, a Constituição está lá. Cara, a gente tem que interpretar aquilo, né? A gente interpretava de um jeito. Agora interpretamos de outro. Teve uma mutação. Mexemos no texto da Constituição? Não. A Constituição está lá intocada. A gente mudou a forma que interpreta. Essa é a chamada mutação constitucional. E tanto existe que eu acabei de te dar um exemplo. Acabei de dar um exemplo. Muito bem? Muito bem, professor. E pronto. Isso que é o tal do poder constituinte. Claro que se for necessário algum aprofundamentozinho, a gente vai bater em questões. Se for o caso, mas isso aqui, cara, tá show de bola, entendeu? Tem um temperinho ali, às vezes, de poder legislativo, processo legislativo, mas é isso aqui que você encontra em prova. Então, ó, você tem que visualizar muito bem, pra gente fechar mesmo, ó, retomando que é a repetição que a gente guarda. Ó, o que é o poder constituinte? Tem o originário, faz uma nova Constituição, folha em branco. O derivado, já existe a Constituição, é algo que deriva dela. O decorrente é a Constituição Estadual que decorre da Federal. O reformador, estamos reformando, fazendo as emendas. O revisor é um tapa que deram lá em 93, depois de 5 anos da promulgação, deram uma revisadona nela e acabou. E a mutação constitucional, que é o quê?
mudar a interpretação que a gente dá para as normas, mudar o sentido das normas, sem mexer no texto constitucional. Beleza? Fica de olho na parte de emendas, o que é a cláusula pétrea, quórum, rito e tal, que isso também cai bastante. Combinado? Então fechou. A gente vai se encontrando nas aulas. Forte abraço. Até já.